Segundo Macabeus, capítulo 6. Não muito tempo depois, o rei enviou um de seu delegado ateniense com a missão de forçar os judeus a abandonar as leis dos seus antepassados e a não se governar mais pelas leis de Deus. Mandou também profanar o templo de Jerusalém, dedicando ele ao Júpiter olímpico, e do Monte Garizim, como que pediram os habitantes do lugar, dedicando-o a Júpiter hospitaleiro. Terrível e intolerável para todos essa enxurrada de males, pois o templo ficou repleto da devassidão e das orgias dos pagãos, que ali se divertiram com prostitutas e nos pórticos sagrados mantinham relações com as mulheres, além de levarem para dentro o que não era lícito. O próprio altar estava repleto das oferendas proibidas, reprovadas pelas leis. Não se podia celebrar o sábado, nem guardar as festas tradicionais, nem simplesmente se declarar judeu. Era-se conduzido com a amarga violência aos banquetes sacrificial, que se realizava cada mês, no dia do aniversário do rei. E, ao chegarem as festas de Dionísio, era-se obrigado a acompanhar a procissão em honra desse deus, com ramo de Hera na cabeça. Além disso, por sugestão dos habitantes de Ptolomedaida, foi publicado um decreto para que as cidades gregas vizinhas, a fim de que nelas se procedesse da mesma forma contra os judeus, obrigando-os aos sacrifícios. Quanto aos que não aceitavam passar para os costumes gregos, e os que matassem, podia-se prever calamidade que estava para começar. Assim, 2 mulheres foram denunciadas por terem circuncidado seus filhos, depois de fazê-las percorrer publicamente a cidade com os filhos ao colo, lançando-as a muralha abaixo. Outros haviam se reunido em cavernas vizinhas para ali celebrar escondidos sábados. Denunciados a Filipe, foram entregues às chamas, não ousando, por motivo religioso, esboçar qualquer reação, pela glória do Santíssimo Dia. Agora, aos que lerem esse livro, exorta que não se desconcerte com tais calamidades, mas pense que esses castigos aconteceram não para a ruína, mas para a correção da nossa gente. De fato, não deixar impune por longo tempo os que agem piamente, mas logo atingi-los com castigos, é sinal de grande benevolência, pois não é como as outras nações, que o Senhor espera, com paciência para puni-las, quando elas chegam ao cúmulo dos seus pecados. Assim conosco ele decidiu castigar-nos, sem esperar que nossos pecados chegassem ao extremo. Por isso, jamais retirou de nós sua misericórdia, ainda quando corrija com desventuras, ele não abandonou seu povo. Bastem essas observações como advertências. Em poucas palavras, voltemos à narrativa. Eleazar era um dos mais eminentes das escribas, homem de idade avançada, mas com rosto de traços ainda belos. Queriam obrigá-lo a comer carne de porco, forçando a abrir a boca. Mas ele, preferindo morte gloriosa a uma vida de desonra, encaminhou-se espontaneamente para o suplício. Antes, porém, cuspiu, tal como dele fazer com os que têm coragem de rejeitar aquilo que não é lícito de comer, nem por amor à própria vida. Os que se presidiram esse ímpio sacrifício, tornando à parte, pediram-lhe pela antiga amizade com ele que mandasse via carne permitida, que esse mesmo tivesse preparado, fingindo comer da carne sacrificial prescrita pelo rei. Assim agindo, ficarei livre da morte e gozarei da benevolência deles, graças à antiga amizade que os unia. Eleazar, porém, tomou uma nova resolução, digna de sua idade, do prestígio que lhe conferia a velhice, da cabeleira branca adquirida com honra, da conduta excelente desde a infância, e digna, sobretudo, da santa legislação estabelecida por Deus, e coerentemente respondeu que mandasse logo para todo o mundo dos mortos. E continuou: não é digno de nossa idade o fingimento. Isso levaria muitos jovens a se persuadirem de que Eleazar, aos 90 anos, passou para os costumes pagãos. E por causa do meu fingimento, por um pequeno resto de vida, eles seriam enganados por mim, enquanto de minha parte, eu só ganhei a mancha e desprezo da minha velhice. De resto,
Se no presente eu escapasse da penalidade humana, não se conseguiria nem vivo, nem depois de morto, fugir às mãos de Todo-Poderoso. Por isso, partindo da vida agora com coragem, eu me mostrarei digno à minha velhice. E aos jovens deixarei o exemplo de como se deve morrer honrosamente, com prontidão e valentia, pelas veneráveis e santas leis. Dito isto, encaminhou-se decididamente para o suplício. Os que conduziram mudaram em raiva e benevolência antes demonstrada, considerando que era um louco as suas palavras. Começando a morrer sob as forças dos golpes, disse entre gemidos: Ó Senhor, que tem a santa ciência, sabe que eu, podendo escapar da morte, estou suportando cruéis dores em meu corpo ao ser flagelado, mas sofro-as de boa vontade em minha alma, por causa do teu temor. Foi assim que ele partiu dessa vida, deixando sua morte como exemplo de coragem e memorial de virtude, não só para os jovens, mas para a grande maioria do seu povo.